O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o Evangelho de hoje, para ser entendido, é preciso que nós vejamos os versículos que antecedem, porque senão fica muito no ar. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Mas por que eles estavam fazendo esse plano para matar Jesus? Então, os versículos anteriores narram que Jesus estava ali no templo, na sinagoga, e ele curou aquele homem de mão seca. E ali Jesus desafiou eles, né? Então, eu posso curar ou não posso? Ficaram em silêncio e Jesus foi lá e curou. E aí, por causa dessa, entre aspas, atrocidade de Jesus, que era sábado e não podia fazer isso, então, o versículo seguinte complementa o que eu acabei de dizer. Então, os fariseus saíram e planejaram: vamos matar esse homem. Já está dando prejuízo no meio de nós. Fazendo curas no dia de sábado, sabe que não pode, está indo contra a lei, já está se dizendo que é Deus, isso é blasfêmia, então vamos eliminá-lo. Agora veja o que acontece. Jesus, sabendo que eles estavam querendo eliminá-lo, o que foi que Jesus fez? Deu fora. E aqui diz assim: e ordenou-lhe que não dissesse. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Aí grandes multidões vieram, ele continuou curando a todos, mas disse: olha, não fala nada não conta nada. Parece um ato de covardia de Jesus, né? Por que ele está fugindo das autoridades que estão querendo matá-lo? E aí depois ele veio com essa história do livro do profeta Isaías, que precisava se cumprir, que eis o meu servo muito amado, no qual eu ponho a minha afeição, porém sobre ele o meu espírito. Olha, ele não discutirá, ele não gritará, e ninguém vai ouvir a sua voz nas praças. Olha. No entanto, Jesus falou esses dias para os apóstolos que o que se fala escondido tem que falar para todo mundo. E aquele que tiver medo, que vocês não podem ter medo, e quem tiver vergonha dele aqui na terra, ele vai ter vergonha diante do Pai. E por que agora ele está com esse ato, entre aspas, de covardia? Então vamos entender. Ainda não tinha chegado a hora dele. Você vê que várias vezes no Evangelho fala que ainda não chegou a sua hora. Depois diz, chegou a sua hora.
Aí quando Judas chega naquela quinta-feira e dá aquele beijo, e Jesus fala: quem procurar? Vocês estão procurando quem? Aí os caras dizem: Jesus de Nazaré. Aí agora Jesus diz: sou eu. E eles caem prostrados no chão e perguntam de novo, pergunta: a quem procurais? Jesus de Nazaré. Ele: sou eu. E ali Jesus é levado. Aqui existe uma questão de prudência para nós cristãos. Vocês veem que Jesus também ele fala lá no Sermão da Montanha, né? Que nós não podemos ficar resistindo ao mal, enfrentando o mal, os malvados. Então, diante dos malvados, não enfrenta não. Se eles quiserem te levar 1 quilômetro, vai 2 com eles, porque não chegou a hora. Depois nós vemos Jesus enfrentando eles. Ali a partir do capítulo 5 do Evangelho de São João, quando ele faz a cura daquele paralítico, aí Jesus começa a enfrentar eles, começa a enfrentar, e discute daqui, discute de lá, e vai e tal, e eles dizem que Jesus não é Deus. Eu sou sim. Se vocês continuarem assim, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo, porque o pai da mentira é ele. Eu sou a verdade. Aí começa o enfrentamento. Agora sim, ele enfrenta porque chegou a hora dele. Mas por enquanto, ele tem que ser esse servo sofredor que não fica enfrentando, que não fica discutindo. E ali ele está dando chance até para que esses fariseus mudem de vida. Então, ele não quebrará o caniço que já está rachado, nem o pavio que ainda ali está fumegando, então, para não apagar, até chegar o momento. O que é que eu quero dizer com isso? Na medida em que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ele vai sendo anunciado, vai se criando inimizade com os inimigos. E aí cada um vai percebendo se chegou a hora de enfrentar ou não. Mas vocês veem que Jesus aqui está dizendo que ele foge, mas ele continua fazendo as coisas, curando. Ele só não está fazendo agora, porque ainda não chegou a hora, diante daqueles que podem tirar a vida dele. Então ele foge dessas pessoas e continua fazendo, olha, bico calado, viu? Não propaga isso não, fiquem tudo quieto aí, não fala nada. E aí ele continua fazendo. Agora, quando chegar a hora, não tem jeito. Tanto que, em tempo de perseguição aos cristãos, se uma pessoa, ela puder fugir, entre aspas, da situação, elas podem fugir. Por exemplo, eu uso batina, estão perseguindo os padres, por prudência, para que eu possa continuar celebrando missa para as pessoas, eu posso me vestir civilmente, para continuar celebrando missa nas catacumbas, escondidos, para poder passar de um lado para o outro, sem que as pessoas possam me perceber. Eu estava lendo ontem, na história da igreja, falando de Santo Atanásio. Santo Atanásio, ele é um santo lá do século IV. Ele foi exilado 4 vezes. Ele é do tempo de Constantino. Então, por causa da heresia ariana, ele foi o que se manteve fiel
ao concílio de Nicéia, que já tinha, deixa eu usar a palavra assim, mais popular, já tinha detonado com a heresia ariana. Mas os bispos foram se influenciando, e até Constantino também se influenciou na situação. E aí ele foi exilado. Então, no último exílio dele, ele entra num barco junto com os colegas dele, junto com outros cristãos, e aí foi enviado os homens para matá-lo mesmo. Então, quando ele estava indo no barco, aí os caras vieram, aí eles falaram, né, Atanásio, os caras estão vindo, vão te matar. Ele, fica tranquilo. Aí eles retornaram com o barco e foram na direção dos caras que iam matar. Como ele estava meio disfarçado, os homens não conheceram. Aí eles disseram, vocês viram Atanásio por aqui? Aí ele disse, sim. E para aonde é que ele está? Siga em frente. Ele está aqui por perto? Está aqui por perto. Aí os caras foram e ele passou. Imagina se ele chegasse, eu sou Atanásio, ia ser morto na hora, não era o momento de Atanásio morrer. Então, nesses momentos, eu posso me disfarçar. Agora, se eu for pego, e eles perguntarem, você é o padre José Augusto e você é cristão, eu vou ter que dizer, sim, eu sou. Eu não posso negar. De maneira nenhuma. Porque se naquele momento eu negar, eu estarei negando a fé católica, estarei negando nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, está vendo que é preciso ter uma graça muito grande para isso, na hora que você está ali diante dos caras que vão te matar. E ele te pergunta, você é cristão? E se eu disser que eu sou cristão, eu serei morto. Então, o que é que eu tenho que dizer na hora? Se não for pela graça de Deus, é muito fácil agora eu ficar dizendo, na hora ali vocês vão ver. Eles vêm, né? Aí aqueles sermões fervorosos que as pessoas fazem, né? Enquanto a coisa não está acontecendo, aí todo mundo bate palma, nossa, isso daí é o cara, ele é demais, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo fica até querendo morrer junto com ele. Enquanto a coisa não acontece, é fácil. É fácil ficar prevendo antes. Não, na hora que vocês vão ver, eu não vou negar Jesus Cristo. Eu não vou dizer isso nunca. Eu vou dizer assim, olha, meus irmãos, vocês peçam a Deus a graça, que na hora eu não fique com medo. Porque nós temos um ato que se chama de preservação da vida. Por exemplo, se uma pessoa ameaça me dar um murro, pelo instinto eu já coloco a minha mão. Imagina, o cara vai me dar um soco e coloca a cara assim. Não. Você vê, se você ameaça dar um assim, colocar a mão no rosto do outro, as pálpebras já mexem, né? Já viu? Você faz assim, o cara fica assim? Não, é um instinto de defesa. Isso é natural. Agora você dizer assim, na hora, eu sou de Cristo, tem que ter uma graça sobrenatural e eu tenho que cooperar com essa graça. Imagina, aquelas mulheres, ou aquela mulher com aqueles 7 filhos lá no livro dos Macabeus. Eu não sou pai nem sou mãe, eu sou filho. Eu vejo os meus pais como filho. Eu não vejo os meus pais como se eu fosse o pai deles. Agora, o pai e a mãe é capaz de dar a vida pelos filhos? Sim. É um instinto. E muito mais a mãe, viu? O pai nem tanto, entre aspas, mas muito mais a mãe. Se formou dentro da barriga e deu à luz. Aquelas situações de mulheres aí que um portão que nem um homem, 2 homens conseguem levantar, e o portão cai em cima do filho, a mãe com uma força que ninguém sabe como é aquilo, levanta e tira. O instinto de proteção. Agora imagina,
Vocês pensam que é fácil no tempo da perseguição os caras pegar um filho de um pai e de uma mãe cristãos, e chegar e dizer assim: olha, se você não negar Jesus, você tem que negar, porque se você negar, eu mato seu filho aqui agora. Vocês pensam que é fácil? Ah, pode matar, mata, vai, porque eles já vão para o céu, e eu não vou negar meu Senhor. Ah, agora sim, porque ainda não está no tempo da perseguição, é fácil falar. Eu quero ver na hora. Ninguém fique se ufanando, dizendo: no tempo do martírio eu vou dar a minha vida. Não fala isso, não, fica quieto, faz silêncio. Hoje eu vejo pregações tão fortes que eram feitas no passado, e não sei o que você vai ser martirizado, que você vai morrer, que você não pode, que você e tal. Aí agora que estão mandando calar, fica todo mundo calado, não fala não, para não ser perseguido, para o quê? Para não ser processado. Ah, lá no passado, quando a coisa não acontecia, era fácil. Agora vamos ver Agora que está dizendo assim, não pode falar essa palavra, não pode falar aquela palavra. Se você falar isso, você pode ser processado, porque você vai ser chamado de homofóbico. Não fala isso não, porque você... E assim por diante. Aí agora... É fácil. Cada um sabe em que nível está. Cada um sabe. Façam o seu discernimento. Chegou a hora de você fazer isso ou aquilo, mas não faça por ato de covardia, não. Faça porque ainda não chegou a hora mesmo. E Jesus de repente está pedindo para você, você está com um ato de covardia, fugindo das situações. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Como Jesus agora, primeiro que Jesus, ele não podia ser mostrado como aquele que fica discutindo e brigando com todo mundo, porque ele é o servo sofredor. Então não é para ficar batendo no ringue e essas coisas, não. Ele, quando chegou a hora, montou naquele burrinho e desceu ali o Monte das Oliveiras. Não veio num grande cavalo como os imperadores vinham, e era assim que Judas esperava que Jesus fizesse. Jesus foi lá quietinho, os caras chegaram, amarraram ele deixou-se amarrar, como diz no livro do profeta Isaías. Foi lá e deixou, aí foi a hora de crucificar, crucificaram. Chegou o momento que o pessoal ficou fazendo gozação dele e deixou assim. Ser cristão e verdadeiro cristão não é fácil. É fácil, meus irmãos, levantar o braço para Jesus no meio da multidão e o pastor grita lá: você aceita Jesus como seu Senhor? Sim, eu aceito. Aí vem cá, irmão, para nós orarmos por você. Agora, meus irmãos, só vai ter bênçãos na sua vida, porque agora você aceitou Jesus. Então, se você não tinha emprego, você vai ganhar um emprego. Se você não era, se você vivia com essa doença aí, agora que você aceitou Jesus, você vai ser curado. Olha lá, São Camilo, que eu falei esses dias. Por que ele não foi curado? Ele curava as pessoas e ele não foi curado daquela ferida no pé dele. E por que Deus, depois da morte de Jesus ali, enquanto Jesus estava morrendo, por que não desapareceu as chagas dele? E por que ficou as chagas? E por que Jesus ficou todo chagado? É fácil eu levantar o braço para Jesus como meu protetor e meu salvador. 1000 à direita vai cair, 10.000 à esquerda, e eu estou ali intacto, porque eu tenho Jesus como meu protetor. Ele é meu escudo. O escudo do Batman. É Batman, né? Capitão América. É isso, Capitão América. Aquele escudo na frente lá do Capitão América. Eu tive que voltar lá do tempo de criança, quando eu assistia esses filmes, porque eu não perco muito tempo hoje com esse negócio de Marvel. Mas aquele escudo, não.
Jesus é o meu escudo. É fácil. É meu escudo. Os mártires de hoje, Santo Inácio de Azevedo. Por que Jesus não protegeu? Por que ele não protegeu a Maria Gorete do suplício daquele cara? Uma menina tão santinha, tão assim. Aí era para, na hora que aquele Alessandro foi na direção dela, já era para aparecer um anjo: sai daqui, porque ela é pura e santa. Esse enfrentamento, esse testemunho, esse entregar a vida, tem que ter muita vida de oração, tem que ter muita consciência da fé que nós professamos no domingo e nas solenidades. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É meditar sobre a vida eterna, saber que depois da morte nós seremos julgados. Aqueles que forem fiéis irão para o céu, os infiéis irão para o inferno. Que nós temos um grande inimigo que é Satanás, mas que nós temos o nosso Salvador, que é Deus. E isso, na medida que nós vamos meditando essas verdades elas ficam tão entranhadas dentro de nós, que diante de uma situação dessa, na hora que o cara coloca o revólver na cara e diz: renuncia a Cristo, para você ter uma vida feliz aqui na terra, aí você vai, naquele momento, o Espírito Santo te ilumina, nos ilumina, e aí nós meditamos que nós iremos passar por um julgamento, e que nós ganharemos a vida eterna se nós formos fiéis a nosso Senhor. E aí nós lembramos dos mártires, de todos aqueles que deram a vida por Cristo. Aí nesse momento, é como se fosse, eu estou narrando aqui, é o que eu acho. Aí chega na hora, já pensa Jesus morrendo na cruz, e naquele momento a pessoa diz: não, eu sou cristão sim. Mas você vai continuar, você não sabe que nós vamos te matar? Sim, eu sei que vocês irão me matar. Eu não queria que vocês me matassem, mas eu também não posso negar a verdade, que Jesus Cristo é Deus e Ele é meu Senhor. Pedala, Padre José Augusto. Pedala. Reza muito. Medita muito. Para quando chegar a hora, você não negar. Porque nós vemos que no martírio dos cristãos, nós vemos os cristãos que deram a vida, mas muitos também na hora tremeu o corpo, as pernas, e chegaram ali na hora e eles disseram: eu nego Jesus. Ficaram com medo de dar a vida. Eu falo muito do martírio, falo tudo, mas eu não fico contando vantagem, dizendo que na hora eu vou chegar e vou dizer assim: pode me matar, como o Santo Inácio, o diácono lá, São Lourenço, pode virar para o outro lado, queima o outro lado. Rapaz, quando o cara diz assim: nós vamos te fritar, eu já estou tremendo. Eu já estou frito antes de estar lá. Na minha cabeça eu já estou frito. Para chegar a esse ponto, vocês pensam que é fácil? É até cômico, O cara está lá queimando nas brasas, vamos dizer, a parte de trás, está lá amarrada a parte de trás queimando. Aí ele olha para os carrascos e diz assim: ei, pode colocar o outro lado. Queima o outro lado, porque esse daqui já está assado. Você pensa que é fácil? Não. Olha, eu queria morrer assim, em casa como um passarinho. O pessoal não fala lá do passarinho? Deitadinho lá,
Aí de repente faz assim, ó. Morreu, pronto. Eu queria morrer assim. Aí já mereço um purgatório. Aí vocês rezam aqui por mim para diminuir, né? Então faço alguns sacrifícios, mas eu sei que vocês não vão fazer, porque vão me enterrar lá e depois vão esquecer. E já vão dizer que eu já estou no céu e estou lá. Porque eu morri como um passarinho. Morrer como um passarinho, ó. O que é que você está dando de... mostrando assim de grande coisa, morrer como um passarinho? Tem que morrer como um boi na churrasqueira. Primeiro detona o pescoço, né? Sai todo o sangue e depois assa. Em nome de Cristo. Aí vai direto para o céu. Mas tá bom, espero que vocês tenham entendido. Que Deus nos dê a graça de sermos santos. E do jeito que a coisa está caminhando, aonde nós estamos vendo que cada vez mais o cerco está apertando, a coisa está ficando assim, não fala isso, não fala aquilo, não diga isso, olha, cuidado. Então o cerco está apertando. Então, se nós formos dignos de chegarmos lá e sermos presos e martirizados, que nós tenhamos a graça de morrermos sendo fiel. Morrer como São Maximiliano Kolbe, que fala para aquele casal, para aquele homem, né? E fala para os carros, não, deixa ele é um homem, ele tem uma esposa, tem filhos, deixa eu morrer no lugar dele. Aí coloca o cara lá dentro de um quarto, deixa ele lá e esquece. Só defiando, morrendo com fome. Eu que tenho muita fome, meu Deus, morrer de fome, meu Deus do céu. Eu grito lá, ei, eu estou com fome, nós só vamos dar comida para você se você negar Jesus. Tá bom. Tem que ter muita graça para dizer, então tá bom, pode me deixar aqui, negar eu não vou não, tem que ter muita graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.